Esse homem foi visitado por duas criaturas femininas misteriosas enquanto dormia. Olá, pessoal! Naquela manhã cinzenta de inverno, no ano de 1992, Peter Corey não esperava que sua vida tomaria um rumo inexplicável. Ele havia acabado de deixar sua esposa em um compromisso e retornava sozinho para casa, em um bairro residencial tranquilo de Sydney, na Austrália. O frio cortante e o céu coberto de nuvens densas criavam um cenário introspectivo. Ao chegar, trancou a porta atrás de si, tirou os sapatos com calma e decidiu deitar-se por alguns minutos antes de retomar os afazeres do dia. Tudo parecia normal, rotineiro, até que o silêncio da casa seria quebrado por algo que ele jamais conseguiria esquecer. Logo após se deitar sobre a colcha ainda fria da cama, Peter sentiu um afundamento sutil no colchão. Era como se alguém tivesse subido discretamente na cama ao seu lado. O peso não era forte, mas definido, e causou um leve movimento no tecido sob suas costas. Num primeiro instante, buscou explicações lógicas. Talvez um animal doméstico tivesse entrado quando ele chegou, mas ele não tinha nenhum animal de estimação e a porta estava trancada. A lógica começava a se dissolver, sendo substituída por um sentimento crescente de inquietação. Foi então que ele percebeu algo ainda mais confuso. Não estava coberto como lembrava ter feito ao se deitar. Seu corpo estava sobre as cobertas, perfeitamente posicionado, como se alguém o tivesse colocado ali. Nesse momento, algo ocorreu que desafiaria completamente seu entendimento da realidade. Ele experimentou o que descreveu mais tarde como uma separação entre corpo e consciência. Em frações de segundo, teve a impressão de que uma versão idêntica, porém translúcida, de si mesmo, erguia-se da cama, movendo-se de maneira fragmentada, como cenas de um filme em baixa rotação. A visão era surreal. Peter conseguia, ao mesmo tempo, ver seu corpo deitado e essa duplicata sentando-se ao seu lado. A estranheza não terminava aí. Diante dele, uma figura feminina estava posicionada sobre seu corpo. Ela o segurava com firmeza pelos ombros, empurrando sua cabeça contra o próprio peito. O contato era físico, opressor. A sensação era de sufocamento e o pânico começava a crescer dentro dele. Tentou se mover, gritar, reagir de alguma forma, mas sua mobilidade era extremamente limitada. A força da mulher era surpreendente. Quando finalmente conseguiu afastá-la por um momento, olhou diretamente para ela. A imagem ficou gravada com nitidez na memória. Uma mulher de aparência totalmente incomum. Era muito alta, significativamente mais alta que Peter, e possuía uma pele de cor branca intensa, sem nenhum tom rosado ou nuance natural. Sua superfície era homogênea, como porcelana polida. Os cabelos, loiros e longos, tinham uma textura estranha, quase transparente, semelhantes a fios de nylon ou filamentos de vidro. A primeira sensação foi de confusão, seguida por um medo profundo. Seu rosto era simétrico e harmonioso, mas de uma forma que não parecia humana. As maçãs do rosto eram elevadas, o queixo definido e a pele absolutamente lisa. No entanto, o que mais o perturbou foram os olhos. Enormes, de um azul profundo que parecia irradiar luz própria. Não havia branco visível. A íris se fundia com a pupila em um degradê de tons azuis, criando uma aparência hipnótica. Ela o observava fixamente, com uma expressão neutra, quase curiosa. Era impossível saber se ela sentia raiva, compaixão ou indiferença. Peter sabia naquele instante que não estava diante de um ser humano comum. A força desproporcional, a ausência de imperfeições físicas e a expressão imperturbável reforçavam essa convicção. Ele tentou empurrá-la com toda a sua força, mas seu corpo mal se movia. Parecia estar paralisado, preso em seu próprio corpo enquanto observava sua versão astral interagir com aquela criatura. A sensação era de completo desamparo, como se sua consciência estivesse dividida entre observar e sofrer o que acontecia. Durante essa luta silenciosa, um novo detalhe surgiu e o fez estremecer.
Ao olhar para o abdômen da mulher, notou que ela não possuía umbigo. A pele, lisa e contínua, não apresentava nenhuma marca visível. Aquilo o perturbou profundamente. Peter jamais havia considerado a ideia de que o umbigo era uma característica exclusivamente humana, ligada ao nascimento natural. A ausência dessa marca sugeria uma origem artificial, como se ela tivesse sido criada, moldada em laboratório. Isso levantaria questionamentos que só anos depois fariam sentido à luz das pesquisas sobre clonagem. Ao lado da cama, Peter percebeu então a presença de uma segunda figura feminina. Ela estava ajoelhada, com as pernas dobradas para trás, em postura ereta e imóvel. Tinha aparência asiática, com cabelos pretos cortados de forma reta e pele de tonalidade bronzeada. Seus olhos eram escuros, quase completamente negros, e ela parecia não piscar. Diferente da mulher loira, essa figura não interagia diretamente. Apenas observava, silenciosa, como se estivesse aprendendo ou aguardando instruções. Sua presença acrescentava uma camada ainda mais estranha ao momento. Peter descreveu essa segunda figura como uma espécie de aprendiz. Sua atenção estava completamente voltada para a cena à frente, acompanhando cada movimento da loira, como se estivesse em um treinamento silencioso. Ela não expressava emoções, não reagia. Era como um observador neutro. Isso aumentava a sensação de que o que estava acontecendo não era uma simples visita, mas parte de algum procedimento, talvez ensaiado ou repetido anteriormente. A ideia de que aquilo não era inédito começou a se insinuar em sua mente. Com o rosto ainda pressionado contra o peito da mulher loira, Peter sentia a claustrofobia crescer. Ele precisava respirar, precisava se libertar. Em um gesto de desespero, usou os dentes, tentando morder levemente sua pele para afastá-la. A intenção não era ferir, mas ganhar espaço. No entanto, assim que um fragmento microscópico da pele dela entrou em contato com sua garganta, uma dor lancinante explodiu em sua boca. Era como se tivesse engolido uma substância corrosiva. Tossiu, engasgou e a queimadura se espalhou de dentro para fora, como fogo líquido. A reação da criatura foi imediata. Ela se afastou com um salto quase felino, olhando para ele com espanto. Seus olhos, que já eram grandes, pareceram se expandir ainda mais. Virou-se para outra figura, que continuava imóvel, e Peter teve a clara sensação de que estavam se comunicando. Não com palavras, mas com pensamentos. Sentiu frases se formarem dentro de sua mente. Frases que não reconhecia como suas, mas que estavam ali, vivas. Ele fez algo errado. Isso não aconteceu assim da última vez. As palavras ressoaram, deixando-o ainda mais confuso. A telepatia era evidente. Peter compreendia o que estava sendo dito sem ouvir nenhum som. A comunicação era direta, e isso o aterrorizava. Ele não sabia explicar como, mas aquelas frases entravam em sua mente com clareza absoluta. Ao mesmo tempo, percebendo que as criaturas não esperavam aquela reação, surgiu nele uma dúvida ainda mais inquietante. Teria ele passado por isso antes? A frase mencionava uma última vez, mas ele não tinha qualquer memória disso. Ainda assim, a sensação de familiaridade com tudo aquilo era incômoda. Nesse instante, a mulher loira voltou sua atenção para ele. Mas agora, a comunicação era direta, sem intermediários e com um tom diferente. Ela começou a transmitir uma mensagem complexa, cheia de camadas. Disse que sua vida mudaria de forma definitiva, que seu casamento chegaria ao fim em cerca de 25 anos e que, nesse intervalo, algo profundo despertaria no planeta. Havia portais escondidos por toda a Terra, e esses portais começariam a se abrir, permitindo a entrada de seres de outras dimensões. Peter absorvia tudo em silêncio, sem entender totalmente o que aquilo significava. A criatura concluiu, dizendo que esse processo começaria entre os anos de 2015 e 2017. As palavras não vinham por som,
mas eram compreendidas com clareza, como se fossem colocadas diretamente em sua consciência. Peter sentia que não estava apenas ouvindo, mas sendo programado com aquela informação. Tudo parecia tão impossível quanto inegável. Aquele instante representaria o ponto de virada em sua vida. Uma fronteira entre o antes e o depois. E ele ainda não fazia ideia do que estava por vir. Peter ficou ali, deitado, incapaz de reagir. Sentia-se paralisado física e emocionalmente. A mensagem recebida ainda ecoava com força dentro de sua mente, como se tivesse sido tatuada em sua consciência. E então, de forma repentina, as duas figuras desapareceram. Não houve transição, nem movimento visível. Elas simplesmente deixaram de estar ali. Não houve luz forte, som, deslocamento de ar ou qualquer indício físico que indicasse sua saída. Apenas sumiram. A ausência foi tão brusca quanto a presença havia sido inesperada. E o silêncio que ficou no quarto parecia ainda mais denso, como se o espaço ao seu redor tivesse sido alterado de forma irreversível. A respiração de Peter estava descompassada. O coração batia acelerado e sua garganta queimava como se tivesse sido exposta a ácido. Ele se sentou na cama com esforço, tentando organizar os pensamentos. Sentia-se suado, mas a pele estava gelada. O ambiente ao redor parecia o mesmo, mas ele estava diferente. Tudo à sua volta continuava em ordem, nenhum objeto fora do lugar, nenhuma marca no chão, nenhuma prova concreta do que acabara de viver. Mas dentro de si, algo havia sido rasgado, e uma nova realidade agora ocupava o lugar do que ele conhecia como normalidade. Foi nesse momento que notou algo incomum sobre o lençol. Um fio de cabelo, longo, extremamente fino, quase transparente, repousava sobre o tecido. Peter o pegou com cuidado. Não era um fio comum. Sua espessura e textura eram diferentes de tudo que já havia tocado. O material parecia mais resistente que cabelo humano, mas ao mesmo tempo leve, como se não obedecesse totalmente à gravidade. Imediatamente compreendeu que aquilo era a única evidência física daquele encontro. Guardou o fio com extremo cuidado, sem saber ainda o que faria com ele, mas sentindo que um dia aquilo poderia ter importância. Horas depois, ainda abalado, começou a sentir um desconforto físico incomum. Sua genitália permanecia em ereção contínua e dolorosa, um sintoma que se prolongaria por cerca de 6 horas. A dor não vinha acompanhada de excitação, mas sim de uma espécie de rigidez involuntária, como se seu corpo estivesse respondendo a estímulos que sua mente desconhecia. Esse sintoma, posteriormente documentado por um médico, seria mais uma das anomalias que tornariam o caso de Peter único. Ao relatar o episódio, ele o faria com cuidado, sabendo que era um detalhe íntimo, mas crucial para comprovar a estranheza do ocorrido. Peter levou algum tempo para decidir compartilhar sua experiência. Procurou primeiro amigos de confiança, depois ufólogos e finalmente cientistas que estivessem dispostos a analisar a evidência física que ele havia mantido intacta por anos. O fio de cabelo loiro. Foi o pesquisador Bill Chalker, respeitado na comunidade ufológica australiana, quem assumiu a análise do material. Os testes laboratoriais revelaram algo surpreendente. O DNA era semelhante ao humano, mas apresentava características extremamente raras, com combinações genéticas de origem tanto nórdica quanto asiática, algo estatisticamente quase impossível de ocorrer naturalmente. Os especialistas responsáveis pela análise do material ficaram intrigados com a pureza genética e com a ausência de mutações esperadas em qualquer amostra de DNA humano comum. O que tornava aquele fio ainda mais misterioso era o fato de que, além da mistura genética atípica, ele apresentava uma integridade estrutural superior à de qualquer fio humano conhecido. Parecia ter sido projetado ou mantido sob condições perfeitas de preservação. Esses resultados, embora não conclusivos, deram ao caso uma base de credibilidade científica rara em relatos de encontros com entidades desconhecidas.
A história de Peter começou a circular entre os círculos de pesquisa ufológica e ganhou notoriedade por reunir 3 elementos considerados cruciais: um testemunho consistente ao longo de décadas, uma reação física documentada por profissionais da saúde e uma amostra biológica com propriedades anômalas. Mas mesmo com toda essa documentação, Peter jamais buscou fama ou ganho financeiro com seu relato. Sempre falou com reserva, com o olhar de quem ainda tenta compreender o que aconteceu, sem afirmar certezas absolutas. Seu tom era de alguém ferido por uma verdade que não pediu para conhecer. Com o passar dos anos, Peter continuou tendo sonhos recorrentes com as 2 figuras femininas. As imagens vinham em flashes, quase sempre durante o sono, mas também em momentos aleatórios do dia. O olhar azul da mulher loira aparecia com frequência, como se estivesse sempre observando. Ele relatava uma sensação constante de vigilância, como se ainda fosse parte de algum processo que não havia terminado. Não se tratava de paranoia, mas de uma intuição profunda e silenciosa que moldava suas escolhas, seus medos e sua forma de entender o mundo. Diversos estudiosos passaram a interpretar o caso como uma possível tentativa de hibridização entre seres humanos e entidades de origem desconhecida. A ausência do umbigo na criatura, a simetria extrema do rosto, os olhos sem esclera, a força desproporcional e a comunicação telepática eram indícios que apontavam para uma inteligência não humana, capaz de manipular matéria e consciência de formas que ainda não compreendemos. A presença da figura asiática, observadora e passiva, reforçava a hipótese de que aquilo fazia parte de um experimento planejado, com objetivos ainda obscuros. Hoje, Peter Corey vive com discrição na Austrália, mantendo uma rotina simples e evitando a exposição pública. Raramente concede entrevistas, mas quando o faz, repete as mesmas palavras com firmeza. Aquilo realmente aconteceu. Eu estava acordado. E até hoje não entendo o porquê. Sua voz não carrega sensacionalismo, apenas um peso silencioso. O caso segue sendo estudado por ufólogos e cientistas independentes, pois representa um dos raros episódios em que há uma confluência de evidência física, coerência narrativa e impacto emocional duradouro. Uma história que desafia tudo o que pensamos saber sobre a realidade que nos cerca. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.